Dá um ok aí nessa gravação. Então, minhas queridas, muito prazer, quer dizer, muito prazer de voltar aqui com vocês nesse processo de formação do PIBID. Hoje é dia 28 de maio, a gente está fazendo o nosso terceiro encontro de formação. Quem não pôde estar presencialmente, espero que goste muito aí desse trabalho e que a gente possa, tenho certeza que vão gostar, que vocês possam usufruir também depois, por isso está ficando gravada. E eu quero iniciar com um agradecimento especialíssimo a essa querida Maria Aparecida Lapa de Aguiar, para nós é Cida, e vocês podem chamá-la de Cida, que eu tenho certeza que ela vai gostar. A Cida, ela é professora sênior hoje, né, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela é integrante do grupo de pesquisa didática e formação docente, o NAP, e a linha dela é Alfabetização e Políticas Curriculares. Ela é integrante também do grupo de pesquisa, o nosso grupo lá da UF, Linguagem, Cultura e Práticas Educativas, da Universidade Federal Fluminense. Ela é, assim, aposentada fresquíssima. Ela aposentou, gente, ela é muito corajosa e já entrou na UDESC, saiu da Universidade Federal e está na Universidade Estadual, mas ela é aposentada do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Estudos Especializados em Educação. E a área de interesse é a formação de professoras alfabetizadoras. Já trabalhou com o PNAEC, fez um trabalho lindo, publicações. Então, Cida, para além dessa apresentação formal, eu quero dar essa apresentação querida e carinhosa. Cida é uma pessoa generosa, poetisa, faz poesias lindas, que ela às vezes nos brinda com essas poesias. Tem uma paixão pela natureza, às vezes, quando ela vai mandando as fotos de Santa Catarina, ela mora num lugar assim, feio, sabe, gente? Coisa linda, né, da natureza, já faz remo, é uma pessoa incrível. Cida, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Nós aqui do PIBID agradecemos de coração a sua presença aqui. Tá bom, querida? E vai ser uma oportunidade de te verem, porque a gente vai ter a mesa lançando o nosso último livro, né? A nossa mesa no dia 11, gente, 2h30 da tarde, a mesa do livro de alfabetização. Eita, que agora foi embora aqui. Processos Processo discursivos de de alfabetização. alfabetização. Esse livrinho que estará à venda. E como a Cida, a gente não pôde pagar a passagem dela para vir, porque aí era um luxo danado, a gente não conseguiu. Vocês do PIBID já vão ter aí uma avant-première, porque a Cida vai falar um pouco também desse livro. Cida, com você, meu amor. Muito obrigada. Obrigada, querida Cris, obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho de sempre, né? É muito bom estar contigo também. A gente já teve muitos momentos juntos, mais momentos aqui na telinha do que realmente assim, tete a tete, né, É Cris? verdade. Mas tivemos também a oportunidade, né, de estar Sim. juntas aí em 2017, principalmente, né? E aí Uhum. depois em alguns eventos aí, mais É. esporadicamente. No seu pós-doc, E né? No seu é, pós-doc com a não, Cecília. na verdade foi o período de formação ali eu esqueci o nome que se dá aqui na Ah, UFSC, tudo bem. formação continuada, ou alguma coisa assim. Ah. 3 meses, em 2017. Aí de lá para cá a gente vem se encontrando muito na telinha aí, né, com o grupo de pesquisa. E agradeço as meninas também, né, porque numa noite, aqui muito frio, hoje está um pouquinho menos frio do que estava ontem, mas tá ainda agradável, né? Eu gosto do frio também. Eu gosto do frio, gosto do verão, gosto do inverno. Não tem muito. Eu gosto de passar pelas estações. E aqui tem uma definição bem grande também dessas estações. E agradeço, né, todas que estão por aí. Espero contribuir também para o processo de vocês e para o meu processo, porque a gente sempre aprende, toda vez que a gente ensina, a gente aprende. Então, agradeço. Vou colocar aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo me situar de novo. Agora. Cida, já está na tela. Ah, já tá. Você Ah, pode ir tá. só no seu Então, arquivo e passando, vê? Já está mas lá. aí para mim não apareceu. Ah, quer fazer de novo então? Porque ele está compartilhado. Passa a mão, passa o mouse embaixo de tudo mesmo, embaixo inclusive da própria listinha do Zoom, que vai aparecer aí embaixo onde está o seu arquivinho, o seu PowerPoint. Ele aparece para mim, mas. Ah, então quer tirar? Não tem problema, gente. É. Então você vai ter que ir de novo aqui, não tem problema. Vai no compartilhar. Tá. Compartilhar, bate na telinha, vai no meu arquivo aberto. Isso. Então você vai compartilhar.
É porque a gente já Eu está vejo vendo. Então, vocês, vê eu na vejo tela. vocês, mas não vejo o meu arquivo. Então eu vou Entendi. Então, a tentar. gente faz de novo. Vê acima na tela se tem Hum, o botãozinho vermelho que diz assim, parar de compartilhar. Acima mesmo, na tela acima. na tela acima. É, para parar de compartilhar. Deve ter em algum lugar. Sim. Então, você. Isso, pronto. Aí já Ok. saímos. Aí Agora, agora eu vou entrar no aí vai no novamente. compartilhar de novo. Você vai encontrar ele abertinho. Uhum. E fique tranquila, porque todos nós ficamos nesse perrengue na hora de colocar. Estamos aqui só te esperando. Fica tranquila. Tá. Bom ver você, Catarina. Tudo bom? Agora deu. Tudo bem. Que bom. Que bom, Obrigado. queridona. Opa, Cida lá de aumentou Catarina de muito. Pernambuco. Chegamos Na lá. Maranhão, mulher. Não é É Pernambuco, Maranhão. Por não. que que eu te Maranhão. troquei? Olha, eu botei você no Pernambuco. É Maranhão. Cida, alguma coisa Ficou, aconteceu que ele ficou grande demais. Eu ficou não entendi. enorme. É, estava já direitinho. Ah, calma. Aí, Agora muito deu. bem, tá certo. Estou Pode ver, quer aprendendo. ver se está passando? Pode ver. Tá, Pronto, tá. está passando. Então, Aham, podemos decolar, fica tá. tranquila. Então tá. Então, eu coloquei o título, né, para Alfabetização em Perspectiva Discursiva, puxando o fio pela literatura. É, É um título que, para mim, é muito significativo, porque eu digo nós porque não sou só eu, né, que trabalha com alfabetização, sempre trazendo a literatura. E para nós é o nosso carro-chefe mesmo, né? Eu sempre digo assim, é o que nos salva. Salva as crianças e nos salva a literatura. Eu brinco muito com isso, assim, porque a importância, né, dessa literatura chegando nas nossas vidas e nas vidas das crianças. Então, por isso eu puxo por aí e acabo fazendo muitas oficinas na pedagogia também da UFSC, né? Utilizando esse carro-chefe, né? Esse fio, vou puxando essa discussão a partir da literatura. Então, a Cris já me apresentou, eu ia dizer me aposentou, viu, Cris? Ah, Posso te aposentar de novo? Não, não posso não. e aí nós vamos fazer assim, o primeiro momento já está acontecendo, né? Que foi a apresentação que a Cris fez, e depois nós vamos fazer a discussão do texto, o texto que eu enviei para vocês, que é o texto meu e do Gabriel, né? Que eu pedi para vocês lerem, para que a gente possa, a partir dos slides, ir discutindo também. E no segundo momento, assim, eu vou situar vocês em relação aos momentos para a gente saber como é que vai desenrolar aí o processo. Num segundo momento, que eu estou imaginando que seja 15 minutinhos, vocês vão para as salas individuais, né? E nessas salas individuais, vocês vão ter a seguinte tarefa, porque aí eu já vou colocar aqui, vocês podem fazer tirar até uma fotinho, né, desse ziriguidum aí, depois eu vou explicar a razão dele, mas por enquanto é meio surpresa. Então, vocês vão para as salas individuais, vocês vão criar uma melodia, um ritmo para o Ziriguidum. Por isso que eu coloquei ele aí na tela, para vocês já tirarem uma fotinho que vocês vão utilizar lá nas salas individualizadas, tá? Quando eu faço essa oficina, né, que eu chamo de oficina mesmo com a pedagogia, depois eu vou dizer para vocês como é que se desenrola lá, que é diferente do que vai acontecer aqui. Aqui vocês vão fazer só o ritmo, a melodia. Lá eu coloco as meninas a dançarem, né? Além de fazer o ritmo, tem que fazer uma coreografia. Aqui não vai dar, né? Essa possibilidade não vai ser possível para nós. Então a gente só vai no ritmo e na melodia, tá? Aí, depois, no terceiro momento, né, das 20h15 até as 20h30, mais ou menos, vocês vão apresentar essa produção dessa melodia. E num quarto momento, eu volto com vocês fazendo sugestões metodológicas e considerações, né, para finalizar o trabalho, tá? Então, são esses quatro momentos que nós vamos fazer aqui. Conseguiram pegar o ziriguidum ali? Cida, para facilitar, eu coloquei o Ziriguidum já no grupo do PIBID. Elas podem acessar Ah, no tá. WhatsApp. Botei Então agora, para tá. não matar a Tá curiosidade. joia. Acabei de postar lá, que você falou, Cris, não Tá, mostra nada. Eu falei, legal. não, mas aí elas têm lá no grupo do WhatsApp, agora pode abrir. Tá. Então, aí agora eu vou colocar a apresentação dos slides minha e do Gabriel, tá certo? Vou lá primeiro tirar essa apresentação aqui.
e vou novamente fazer. Aí eu tenho que abrir lá primeiro, né, Cris? Isso. Apresentação. Você está expert, tá ótima. Quase, quase. Texto Cid Gabriel. Isto. Então, vamos lá. Opa, aqui. Deixa eu ver. Vou compartilhar agora. Já está entrando. Aí está. Maravilha. Ótimo. Já estamos vendo. Só botar Tá. a apresentação de slides. Abrir lá em Ah, tá. Aí cima. eu tenho que ir lá de novo, né? Não, aqui em cima no seu próprio arquivo, você abrir aí a apresentação de slides. Lá em cima na primeira linha aí. Não, no seu arquivo Ah, mesmo, abrir na no tacinha. meu Isso. Abrir na arquivo, né? tacinha. Isso. No meu arquivo. Isso. Calma. Estava tentando abrir nessa tela aqui e não vai dar. Espera lá. Você tem que ir lá nela onde ele está aberto. Lá onde ele está aberto, aí abriu, né? Abriu para vocês? Ainda abriu. Muito bom. Abriu, podemos seguir. Tá tudo certinho. Tá, joia. Então, né, a Cris já falou do livro Processos Discursivos de Alfabetização, Autoria, Interação e Criação, que vai ser é, apresentado para vocês. Como é que se chama agora? Me fugiu a palavra, Cris. Não apresentado. Vai ter uma. No seminário que a gente vai fazer a É, apresentação. Vai ser uma mesa, o lançamento do livro lá no ISERJ, né? lançamento do livro no ICERJ. Essa palavra que me fugiu agora, Cris. Vinha apresentação, publicação e não era. Lançamento. Que é o livro que foi organizado pela professora Cecília Goulart, pela Maria Cristina Corais, que vocês devem conhecer, e pela Victoria Wilson, né, que organizaram esse livro, e é fruto do trabalho desse grupo de pesquisa, né, que já tem uma trajetória bastante longa e que se caracteriza também por ser um grupo que as professoras atuam em sala de aula e, a partir desses relatos de sala de aula, nós vamos trabalhando com eles, teoricamente, né, com esses relatos, e esses relatos vão sendo transformados em artigos, né? Então, é um pouco esse caminho. E aí eu me encontrei naquele momento, né, já faz um tempo que esse texto foi feito, com o Gabriel. O Gabriel, na época, era um professor, que depois eu vou dizer ali dentro da onde que ele, aonde que ele atuava naquele momento, né? E, eu trabalhava na UFSC como professora da pedagogia e nós nos encontramos nesse grupo e o grupo foi formando duplas, acho que não tem nenhum trio, se eu não me engano, aqui não me lembro se tinha algum trio, né? Acho que tem um trio aqui, já vi. Então tem trio, tem duplas, né? E cada duplas e cada trio foi se organizando para formar, né? Para ir elaborando os artigos a partir desses relatos de experiência, né? De experiência dos professores. E eu encontrei com o Gabriel. Não conheço o Gabriel pessoalmente, a gente só se encontrou online e foi trabalhando online em torno desse texto que eu vou apresentar para vocês. Então, assim, eu quero deixar vocês à vontade também, no sentido de poder interromper, de colocar as suas questões, né? Mesmo, eu vou apresentando mais para ir situando vocês. Depois vocês podem ir entrando também, não precisa esperar a minha explanação total, tá? Então, o título, né, do texto é Nossos Medos, Nossos Monstros, Como Aprender a Ser Professor com e para Crianças. Então, o título já é bastante sugestivo, né? Para um professor iniciante, tem os medos, tem os monstros, e para as crianças também, né? Tem medos, tem monstros, então é muito sugestivo pensar o que é ser professor com e para crianças, né? Esse também com e para também tem todo um sentido aí que a gente precisa explorar, né? Eu não vou lá, eu não sou professor para crianças, eu sou professor com e para crianças, já está, de certa forma, colocado nessas pequenas palavras aí, a ideia de uma intencionalidade pedagógica que leve em conta esse sujeito que aprende, né? Então, vamos lá. Opa, não tinha saído o nome do Gabriel ali, aqui, o slide.
estava, né, com esse tempo aí. Então tem o título, né, já está, o meu nome, o nome do Gabriel e palavras iniciais. Quem somos? Deixa eu tirar só aqui. Quem somos? Eu, professora Cida, já me apresentei, né? 40 anos de profissão, agora já é mais de 40, 41. Gabriel, professor iniciante, 3 anos de profissão no CAP, na UERJ, naquele momento. Gabriel também já tem uma trajetória um pouquinho maior aí, já entrou no mestrado depois disso, né? Ele não estava no mestrado, se não me engano, naquele momento, só estava como professor. E nós fizemos encontros online com o grupo de pesquisa coordenado pela Cecília, né, Linguagem, Cultura e Práticas Educativas, né, e os meus encontros com o Gabriel continuaram para a gente poder fazer a produção do artigo. E aí, as questões levantadas naquele momento, né? Quais foram as questões que eu levantei, quais foram as questões que o Gabriel levantou? Por que defendemos uma concepção de linguagem como interação? Porque optamos pelo trabalho com gêneros que circulam socialmente? Por que defendemos o papel primordial da professora, do professor nos processos de ensino-aprendizagem? Então, eram essas perguntas e outras, né? Aqui eu coloquei de uma maneira muito resumida, né? Mas para a gente entender como é que nós estamos fazendo esse movimento também, nós dois, né? Com as nossas perguntas de lugares distintos também. Eu fui professora nos anos iniciais, durante 15 anos, mas depois fiz mais de 25 anos de trabalho junto ao curso de pedagogia na formação de professoras, né? E o Gabriel, um professor iniciante. Então, quais eram as perguntas que ele tinha? Como articular os conhecimentos apropriados na formação da graduação com a docência? Que são perguntas que meus alunos fazem, né? Que vocês devem fazer. Como é que a gente articula esses conhecimentos aqui da graduação com a docência, né? Como lidar com os desafios que o cotidiano escolar propõe e, simultaneamente, pensar em práticas que considerem a interação como fundamento para o ensino da leitura e escrita. Então, esses eram as questões e os desafios ao mesmo tempo do Gabriel. E aí nós fizemos uma pergunta orientadora para o artigo. Que desafios são enfrentados por quem está iniciando a carreira docente na relação com a criança em processo de apropriação da leitura e escrita? Essa é uma grande pergunta, né, que a gente sempre se coloca. Quais são os desafios que esse docente vai enfrentar ali para fazer com que esse processo de apropriação da leitura e da escrita aconteça e aconteça de maneira significativa, né, com sentido para e com a criança. E aí, o professor iniciante, né? Então, a gente dividiu um pouco esse movimento, assim, do Gabriel e meu, como é que o Gabriel se via, né? Nesse processo inicial. E aí, a gente foi buscando também autores que trabalhavam com a questão da formação de professores, né? E vários autores vão trabalhar com essa ideia, que quando a gente entra na profissão, acontece desafios, nós ainda estamos entendendo o cotidiano da escola, ainda tem muito medo, ainda tem muita insegurança, e depois a gente também vai, com a experiência, com os estudos que nós vamos fazendo, com os aprofundamentos, nós vamos mudando, né, a nossa forma também de nos situar na própria trajetória de formação. Então, isso aqui eu tirei da página 191 do texto, né? O professor se depara com uma realidade que apresenta aspectos diversos: as crianças e suas histórias de vida, a organização da escola, a forma de ser dos colegas com os quais passa a conviver, as condições de trabalho, o desafio de se situar em uma determinada rede de ensino que tem seus pressupostos teórico-metodológicos. Enfim, o professor vai se constituindo em suas escolhas com seus medos, inseguranças e desejos, né? Então, essa foi uma parte que nós, de alguma forma, sintetizamos, né, a partir de autores que nós fomos lendo e como é que nós fomos vendo isso também acontecer, né? Então, eu e o Gabriel fomos elaborando essa ideia, né, de que não é uma tarefa fácil, é um desafio mesmo, esse início, né, e como é que a gente enxerga tudo isso, né, tudo isso, esse caldo todo, né, as crianças, a sua história, a organização da escola, é uma determinada rede, quais são os pressupostos teóricos, metodológicos, né, então isso tudo vem
de alguma forma nos constituir, porque nós vamos fazendo escolhas também. E como reconhecer um monstro, uma prática, muitas possibilidades. Aqui já entra, né, a parte do Gabriel, do próprio relato. Ele vai nos dizendo como é que ele faz, como é que ele foi fazendo com as crianças e o que que foi acontecendo no desenrolar do processo. Então, a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, o primeiro movimento que ele fez foi trazer um livro que faz uma pergunta, né? Como reconhecer o monstro. Então, ele trabalha com esse livro, com as crianças, e, e aí tem um momento que ele diz assim: as crianças falam, né? Dão outras possibilidades de caminho, demonstram criatividade. Isso é algo assim bem enfático. Eu lembro dessa discussão com o Gabriel, porque ele vai se dando conta disso, né? Opa, eu estou diante de crianças que falam. É isso, né? Por mais óbvio que parece, mas não é tão óbvio assim. Ele lê o livro e as crianças começam a falar, né? A se colocarem, são sujeitos ali naquele processo de interação. E aí elas dão outras possibilidades para o caminho, porque quando se faz um planejamento, a gente imagina um caminho, e o planejamento ele é imprescindível, né, na vida de qualquer professor. Mas quando a gente planeja, nem tudo que a gente planeja sai do jeito que nós imaginamos. Às vezes há muitas frustrações naquilo que a gente imaginou fazer e não deu certo e tal. Também faz parte do nosso aprendizado. Mas ao mesmo tempo as crianças vão sinalizando outros caminhos, né? E aí esses outros caminhos levaram o Gabriel a junto e com elas, né? Junto, para elas e com elas fazer uma lista, né? De medos, né? Uma lista com as crianças. Então, criação de uma lista com as crianças. E também trabalhar com uma sequência numérica, também o reconhecimento de letras faltantes. Então, ele começou a explorar uma série de possibilidades, né? E aí aparece no livro, né, num determinado momento lá, o quadro. Opa, perdi a página dele aqui, eu tirei ele da página. Aparece um quadro lá e o Gabriel mostra para nós como se defender de um monstro, né? E aí, por isso, essa lista com as crianças. Então, as crianças falaram dos seus medos e tal, mas chegaram nessa lista, né? Pegar escudo e espada, criar armadilha, fazer um escudo de madeira, se esconder, deixando ele em paz, entrar numa casa, virar amigo, hipnotizar, bomba, ficar longe. Então, as crianças fizeram aqui 10 itens, né, nessa sequência de como é que poderiam se defender de um monstro. E, ao mesmo tempo, ele começa a explorar também as questões do sistema de escrita, né? E aí outros exemplos vão surgindo ali. E na página 196, não sei se alguém quer colocar alguma coisa agora, que eu deixei à vontade, mas Se alguém quiser, só abre o microfone, tá? Mas é, acho que tá bom, podemos seguir. Tá muito bom. e aí, na 196, a compreensão de que a brincadeira possibilita a interação com os discursos escritos e orais, o que pode ajudar no processo de sistematização do funcionamento do sistema de escrita. Faz, só um pouquinho aqui. Faz ver que não há resistência significativa se valendo do universo em que as crianças estão imersas, e isso inclui a ludicidade, a fantasia e a imaginação. Então, o Gabriel foi se dando conta e nós também fomos, né, elaborando juntos as reflexões em torno do que é a importância da brincadeira, das interações, esse discurso oral vindo, né, e fazendo parte, né, do processo, ajudando a escrever essa lista, porque as crianças ainda não escreviam sozinhas, então o professor, na condição de escriba, e ao mesmo tempo brincando, se sentindo realmente pertencentes, né? Aquele grupo, aquela elaboração conjunta, aquela coletividade, né? Então, isso tem uma importância fundamental, assim, nos processos mesmos iniciais de alfabetização. E a fantasia e a imaginação, né?
Então, o Gabriel ficou muito surpreso com o que eles iam dizendo, né? E isso é muito interessante, porque mesmo ele sendo bastante jovem ali naquele momento, ele conseguiu dar muita escuta, né? Ele teve a escuta muito atenta àquilo que as crianças diziam. E aí ele começou a ver, olha quanta fantasia, quanta imaginação tem aí. E aí, o que que a narrativa, né, suscita sobre as experiências de quem está iniciando a docência? Aí já vem mais umas reflexões em torno do que o Gabriel fez e o que que isso significa. Um planejamento solidário e não solitário, né? Porque ele conta um pouco, eu não sei se aparece exatamente no livro, mas ele contou muito que ele fez isso em parceria com uma colega, né? Que a colega também fez alguma coisa semelhante ao que ele fez. Eu não lembro se aqui está tão dito dessa forma, mas a gente conversou bastante sobre isso. E a ideia de que esse planejamento tem que ser solidário e não solitário. Por mais que seja difícil isso nas escolas, a gente conseguir reunir um grupo de professores, trabalhar coletivamente, né? Isso é o ideal do planejamento. Nem sempre a gente consegue, mas às vezes a gente consegue uma parceria, mesmo que seja uma colega, mas ela está ali, parceira, e a gente vai trocando, né, as figurinhas, como se diz, e juntos também vamos crescendo, né, profissionalmente. E aí o Gabriel também ouviu as crianças, deu atenção ao que elas foram indicando, e seu planejamento inicial foi tomando outro rumo, né? Porque a ideia inicial do Gabriel não era exatamente aquela lista. As crianças é que foram dando essa ideia para ele, né? E aí eu trouxe mais um trechinho aqui, na verdade, uma citação, né, Ribeiro et al. Ali, página 95 e página 197 no nosso livro. A dimensão da oralidade no trabalho pedagógico da alfabetização envolve mais ampliação de vocabulários, promove o desenvolvimento cultural das crianças, levando-as a produzirem sentidos e significações sobre o modo de viver e estar no mundo. Então, essa ideia que o Gabriel foi fazendo junto com ele, com elas, né, com as crianças, e essa oralidade permeou o processo da escrita também, né? Aquilo que foi colocado no quadro tem muito daquilo que as crianças foram dizendo. Então, há uma ampliação de vocabulário, há uma discussão de termos, né? Então, isso também vai ajudando no desenvolvimento cultural das crianças e vai dando sentido àquilo que vai se fazendo em sala de aula. E aí as atividades se desdobram, né, em lista, em sequência numérica, em letras iniciais, né, que foram umas explorações que o Gabriel foi fazendo. Podemos inferir que a forma de condução do trabalho, com a escuta atenta, com os registros feitos coletivamente, abriu possibilidades para se criar uma zona de desenvolvimento iminente, capaz de atuar entre o que as crianças já dominavam e o que estava por vir. Então, aqui nós usamos um termo, né, que é a zona de desenvolvimento iminente. É um conceito da perspectiva vigotskiana que até há pouco tempo atrás, e alguns teóricos ainda trazem como zona de desenvolvimento proximal, e as últimas traduções da Zoe Prestes, por exemplo, né, ela já troca esse termo proximal por iminente, que ela diz que fica mais adequada ao sentido que o Vygotsky dá para esse conceito, e essa ideia mesmo, né, de quanto mais mediações, quanto mais processos vão acontecendo ali de interação, né, professor, criança, 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 mais a gente vai, de alguma forma, investindo, né, naquilo que a criança é, ainda não domina completamente, mas que pode vir a dominar a partir desse processo que a gente vai fazendo com ela, né? Então, aquilo que a criança sabe, aquilo que a criança ainda pode vir a saber, né? Então, essa ideia de que existe um saber inicial, né? E quanto mais a gente investe nesse processo, mais a criança vai se apropriando, né? E vai aumentando essa capacidade, esse conhecimento sobre determinado assunto, determinado conhecimento, e chega num outro nível, né? Num outro nível
de apropriação desse conhecimento. Então, essa zona tem níveis diferentes também, né? Então, essa ideia da zona de desenvolvimento iminente. É aí que a gente trabalha com um nível real e um nível potencial, né? As potencialidades, ou o que está em iminência, né? Aquilo que pode vir a ser um conhecimento apropriado. E a criança é convidada a refletir sobre a língua escrita. Entretanto, isso não ocorre de modo aleatório. É feito no contexto da escuta de uma história, do diálogo estabelecido entre professor e crianças, com base na provocação que gera participação. Como se defender de um monstro, né? Então, a pergunta que vem é como se defender de um monstro, que as crianças acabam elaborando com o professor. E aí, palavras finais aí em relação ao texto, né? Assim como as crianças nos ensinam a ser professores, os adultos e estudantes também possibilitam novos aprendizados aos professores experientes. Os docentes, independentemente da idade ou tempo de serviço, estão sempre diante de desafios, porque afinal são sujeitos de informação de um lado e de outro, constituindo-se em suas humanidades, no vir a ser da inconclusão do inacabamento. Então, é muito importante que a gente se coloque nesse lugar de aprendizado também, né? Porque a gente está ali com as crianças, mas as crianças também estão nos ensinando a ser professor, né? E com os adultos não é diferente também, né? Os adultos estudantes e eu aqui, né, com a trajetória maior e tal, mas também no processo de aprender, porque cada vez que a gente pega novamente um texto, outras reflexões vêm, cada vez que a gente trabalha com esse texto, outras reflexões estão vindo aqui também, né, nos meus pensamentos. Então, toda narrativa de professor é um ponto de partida que pode ser tomado como referência para práticas pedagógicas em outros contextos, não para serem copiadas, mas para instigarem reflexões sobre o fazer docente, na intenção de contribuir para pensar as concepções subjacentes às escolhas realizadas. Então, quando o Gabriel traz esse relato de experiência, assim como o livro todo, né, traz muitos relatos de experiência. Nós, aqui em Santa Catarina, no PENAIC, quando a gente produziu todo o material com relatos de experiências de professores, isso serve de referência, né, para as práticas pedagógicas. Não quer dizer que eu preciso copiar aquele modelo do jeito que o Gabriel desenvolveu, outra professora desenvolveu, mas significa que aquilo pode me abrir uma luz, né? Pode me chamar a atenção para determinada questão ali, olha, o fio condutor é a literatura, então eu posso começar por ali, eu posso escolher uma literatura e tentar desenvolver um trabalho com as crianças a partir dela, né? Então, são contribuições que podem realmente ajudar, né, no processo do professor, principalmente do professor inicial. E aí, coloquei a referência aqui e abro aí para alguma conversa com vocês. Muito bom, Cida. Então tá aberto, a gente botou lá, enquanto a Cida está tirando aí o arquivo. Vamos Ela ver. fez um bom resumo aí do capítulo, eu coloquei lá para a gente ler. Quem quiser abrir, então, agora alguma questão e se colocar. Lembrando aí antes para o pessoal que está entrando, que quem quiser mudar o layout da apresentação do Zoom, lá em cima, na linha de cima do lado direito, tem uns quadradinhos, e aí a gente pode botar na galeria para se ver, ou no microfone, vocês escolhem. Ô, Cida, eu vou esquentar os tamborins enquanto elas estão se organizando aí para trazer alguma questão, tá bom? Com você. Eu gosto muito desse artigo porque ele é de uma generosidade, né? Ele junta você com uma experiência já riquíssima como professora de uma faculdade federal, já com uma experiência acumulada, e o Gabriel, o menino começando, né? Ali ainda trabalhando como professor substituto, é, e tenso, certamente, porque deve ter sido uma produção assim, nossa, como eu vou conseguir chegar lá? E o quanto a experiência dele foi tão rica que você que se apaixonou muito mais, né, pelo trabalho dele, e ele fala coisas muito bonitas. A gente convidou ele para ir ao ISERJ, dia 11. Ele agora Ah, está no Pedro II, ele disse para mim que vai fazer de tudo para ir. Eu não botei, bom, mas ele vai tentar. E aí tem um momento aqui na página 198
que o Gabriel, ele lembra que a escrita precisa se tornar significativa para as crianças, né? Se valendo do universo em que elas estão imersas. E isso inclui a ludicidade, a fantasia e a imaginação. E mais adiante, ele vai lembrar, e quer dizer, essa é uma frase do Gabriel que a Cida destacou. E ele vai lembrar o Vygotsky dizendo que a imaginação é base de toda a criação, né? O Vygotsky vai lá dizer para a gente, todo ser é criador, não é criativo, mas é criador. A gente sempre cria e cria para criar, imagina, né? E aí que bonito o Gabriel começar com essa história de imaginar um monstro e como é que se defende de um monstro e ali puxar o trabalho de escrita com as crianças. Então eu queria trazer esse aspecto da imaginação que você poderia se destacar um pouquinho mais para a gente, na medida em que as meninas fazem aí oficinas literárias, o desafio delas é fazer a oficina com as crianças e a fazer com que a professora da sala de aula permita que elas façam, que nem sempre as professoras entendem tudo que elas estão fazendo, e ver que dali pode puxar muita coisa, né, para esse trabalho. Então, se você quiser comentar, Uhum. Então, Cris, o livro, né? Esse livro também, olha que bacana. Imaginação e Criação na Infância, do Vygotsky, né? Um livro essencial aí para o nosso trabalho, para a nossa compreensão mesmo do que é imaginar que todo mundo é um ser criador, né? Sim. A criação não é própria de alguns iluminados, né? Mas Uhum. quanto mais a gente abre o campo mesmo de mediações, né? Quanto mais possibilidades a gente traz de abrir repertório para as crianças, mais criação vai sair, né? Uhum. Então, o Gabriel, ele faz as crianças construírem monstros, né? As crianças fazem monstros, então, e ele descreve até ali em algum momento um dos monstros ali, que é um robô e tal, né? Que a Isso. criança cria. Então, é isso, né? Experimentar, fazer com que as crianças imaginem, né? Que possam realmente se envolver, né, com esse lado que é um lado bonito do humano e que muitas vezes Sim. é apagado, né? A gente vira adulto e parece que não pode mais Uhum. imaginar, fantasiar, né? É. E isso é imprescindível para a vida, né? Sim. Então, e a literatura faz isso com a gente. A literatura faz a gente viajar, conhecer lugares que a gente nem conhece, né? E que talvez nem venha conhecer, mas a literatura nos dá possibilidades, né? Então, fazer com que as crianças tenham esse contato desde sempre com a literatura abre a porta da imaginação, né? Sem Com sombra de certeza. dúvida. E o desenho, a criação mesmo, né? Dos próprios monstros ali. E eu fico pensando assim, né? Em cada realidade também esses monstros são diferentes, né? Quantos monstros Sim. poderiam ter surgido ali que iriam nos impactar muito mais? E as crianças foram por um outro lado, né? Uhum. Então, é interessante tudo isso, né? Um belo convite para a escrita, né? Muito É um bom. belo convite para a escrita mesmo. E é Está. claro que podia se desdobrar muito mais, né? Ele traz um trecho ali de um relato, uma possibilidade, Uhum. né? Mas não significa que seja só aquilo ali. E por isso que eu digo que é um fio mesmo. A gente puxa o fio da literatura e vai saindo. E Ótimo. aí vai conversando com outras áreas do conhecimento também, né? Então, tem artes aí, né? Pela imaginação, mas também tem questões da matemática, questões da geografia que poderiam surgir. Então, Uhum. é isso, é o fio condutor, né? Para puxar muitas possibilidades. Muito bom. Então, estamos aguardando aí quem quiser fazer alguma questão. A gente tem um tempinho, né, Cida, para falar aí do Mais ou texto. menos, né, Cris? Já tá, nós já estamos em cima, então vamos ver alguém aí que queira trazer alguma questão do texto ou da apresentação. Gostaram do texto do Gabriel? Do meu texto e do Gabriel? Conseguiram dar conta de dar uma lida, porque a loucura é É, total do tempo, né? Mas quem conseguiu dar uma olhada, quer falar alguma coisa? se identificaram com o Vamos, Gabriel? Giovana, levantou o dedinho. Vai, Giovana, querida. Boa noite, Cida, boa noite, Corais. Boa noite. É, quero agradecer a oportunidade, porque é sempre importante a gente estar participando dessas formações e como isso nos enriquece também na sala de aula
Então, é só para fazer um comentário mesmo que eu gostei bastante. Me trouxe várias ideias, né, para as próximas oficinas. E fica um pouco difícil, né, no nosso caso, que estamos estudando tudo isso, mas fica um pouco difícil a gente conseguir visualizar isso. O medo, assim, que dá, né, da gente levar um livro ou escolher um livro que talvez não vai gerar nada, né, nenhum fio condutor, que não vai gerar outras discussões com as crianças e que não vai desenvolver nada. E tá tudo bem também, né, porque nem sempre o que a gente planeja, né, é exatamente o que a gente espera que aconteça. Mas você teria, assim, ideias de coisas também que poderiam surgir com outros livros sem ser esse do monstro? Sim, nós vamos trabalhar com uma ideia hoje, né, Cris? Nós temos um fio condutor aqui, tá, Giovana? Eu vou te dar algumas sugestões. Nós vamos. Eu vou te dar, não. Nós vamos trabalhar com algumas sugestões aí, de possibilidades a partir de um outro livro. E, Giovana, eu fazia muito isso. Assim, eu entrava numa livraria, sentava e ia procurando livros assim para que a minha imaginação pudesse inventar possibilidades metodológicas com as crianças, ou mesmo com as minhas alunas na pedagogia. Eu fiz muito isso, sabe? E vai surgindo, e é como tu falaste, nem tudo que a gente imagina que aconteça daquela forma acontece, né? Às vezes tem as nossas frustrações também, isso faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? E quanto mais a gente vai puxando esse fio, mais coisas vai vindo, assim, sabe? É bem interessante isso. Eu vou fazer com vocês hoje aqui, sim, tá? Cris, a pessoa. Ótimo. Ótimo, muito bom. Eu estava aqui tirando uma foto da gente aí do grupo, né? Ah, tá As bom. letras aí da gente falando e eu gostei muito. Então, Aham. da participação da Giovana. A gente também vai, né? Para a gente vai com receio, mas as crianças vão levando a gente e vão Vão, puxando a gente vão. também pela mão indo para o caminho certo, É. Elas vão dando pistas para o caminho, para o caminho, isso né? sem dúvida. Cida, fique à vontade se a gente quiser passar para a Tá. próxima tarefa. Não sei, porque a gente eu pedi Então, 10 minutinhos da sua fala. eu Hum, gostaria sim de passar para o tá, próximo. Deixa eu só dar uma espiada aqui no meu roteiro, no meu certo. planejamento. Muito bem. Tá. Então, nesse segundo momento, né? Então, esse primeiro momento é do texto do Gabriel, meu. Vocês podem voltar em algum momento que vocês quiserem também. Eu acho que ali já dá algumas indicações bem importantes, né? Para a gente pensar como é que a gente pode fazer um trabalho a partir de uma literatura, e ainda com um embasamento também teórico importante, né? Então a gente traz ali alguns conceitos, mesmo que seja assim muito timidamente, mas tem conceitos ali importantes para a Uhum, gente ficar atento, né, a esse movimento de sala de aula, de relação pedagógica mesmo com essas crianças, né? uhum. E aí, nesse segundo momento, eu gostaria que vocês estivessem indo para as salas. Não sei se a Cris já Eu fez vou a fazer divisão isso dos agora. grupos. A gente Ah, treinou, a gente ah, tá treinou ir para bom. as salas da última vez. Aham, Lembro, meninas? Então eu vou quebrar aqui a gente em salas. Aí vocês vai aparecer um pop-up aí, uma pergunta para entrar na sala, a gente entra. E tá. aí, Cida, você tem que me dizer quanto tempo a gente vai ficar lá? Tá, então, aí o que que vocês vão fazer nessa sala lá? Tá, Vocês vão para primeiro. esses grupos e aí vocês têm o Ziriguidum. E aí Uhum. vocês vão criar uma melodia para o Ziriguidum. Ziriguidum, Ziriguidum, não sei como é que vai ser essa melodia. Vocês vão Senhor. criar. Tá, escolham um estilo, rap, samba, não sei. Olha, eu já fiz esse Ziriguidum, já saiu até ópera. Foi o maior barato. Jesus. Bom, Foi. Então escolham um estilo e coloquem uma melodia ali, porque aí depois vocês vão voltar e apresentar essa melodia, tá? No grande grupo. Aí vocês têm que ensaiar tá. lá 10 minutinhos, Cris. Acho que São mais do 10 que minutinhos, então são 8h24, a gente volta 8h35, vamos dar 11 aí até tá. entrar na sala. Isso. Então, 8h35 eu vou voltar com as salas, gente. Com qualquer som que tiver, a gente vai aí. Vamos Isso. trabalhar. Olha, só temos 20 segundos, tá parecendo aquele negócio de MasterChef. É, Vamos empratar e vamos servir a. Eu tô vendo a Catarina ali, ó, já tá.
Tinha uma ordem de sala, Cris? Sala um, sala 2, assim? Um, dois, Ah, três, é? quatro. Formamos Então vamos quatro aproveitar essa salas. ordem para apresentação também, Acho Cris. que foi de uma cinco. Ok? Ai, Professora, tinha não que ser a ri, não minha ri que a gente não primeira. tem Não é possível criatividade. isso. Meninas queridas, como foi a experiência? Deve ter sido maravilhosa. Eu fiquei aqui com a Cida para não ser mal educada e ficamos conversando. Eu adorei. Mas, ó, sem delongas, Cida, vai aí. Você que Tá, então manda. vamos lá. Então, meninas, a ideia nossa era nos divertirmos um pouco, né? E responder um pouco depois as questões que a Silvana nos fez ali também. A gente vai dar continuidade a esse processo. A primeira coisa é assim, né? Eu gostaria que cada equipe apresentasse o seu Ziriguidum. Então, podemos começar pela sala um. Abrir os microfones da sala um e vamos lá no Ziriguidum. Vamos lá, Cida. Nós fomos para a sala e realmente houve uma dúvida, mas a gente manteve. É para a gente manter esse mesmo texto e só botar a melodia, não é isso? Só A a ideia música. é essa, a ideia é essa. Então tá. Então nós vamos, meninas, todo mundo cantar junto ou vai ficar para mim esse. Ó, o grupo um todo abre o microfone aí. Vamos lá. Vambora, meninas. E a gente aqui só vai reagir. Só um minutinho, que meu celular tá travando sem bateria. Vamos lá. Bota no carregador, Yasmin. Quando puder, é só falar. Pronto, acho que agora vai. Se ele não desligar, se bendito. Podemos? Podemos. Podemos. Preparadas? Vai ter minhas Meu- crianças? 1, 2, 3 e já? Bora Já. lá. 1, 2, 3 e já! Ziriguidum, 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 dum, dum. Eu agora sou cantor, vou cantar o ano inteiro para sambar e balançar. Este formigueiro, ziriguidum, 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 dum, dum. Eu agora sou cantora, vou cantar o ano inteiro para sambar e balançar. Este formigueiro. Ziriguidum, 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 dum, dum. Foi? Acho que Ah, Mas que lindo! Oi, Foi, né? vamos! muito bem. Parabéns, E pelo maravilha. jeito tinha alguma coisa assim, batendo. Acho que Era eu. era uma repercussão. Como é que a gente chama? Era um Percussão. tamborinzinho. Ah, muito bom. Então, ó, já veio uma ideia aí com as crianças. Tem que ter alguma coisa para elas fazerem de instrumento, né? Elas podem criar instrumentos, inclusive, viu? Ó, já vem uma ideia por aí. E lembrando aí, gente, para a galera toda, tem um coraçãozinho aí no meio, deve ser reaction, que deve estar escrito em inglês, Isso. que a gente pode reagir, tá bom? Para botar é, o que a gente quiser, coraçãozinho e tal. Muito bom. Vai aí, Cida. Então, vamos para a segunda apresentação, sala 2. Vamos, Júlia. Vamos, tô abrindo, botando A aqui. nossa é a 2, gente. Eu achava que era 4. Não, é 2. Vai, é- pode começar. Tá me escutando? Pode começar. Vou começar. Ziriguidum, dum, 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 dum. Eu agora sou cantora e vou cantar o ano inteiro para o samba balançar este formigueiro. Ziriguidum, ziriguidum, dum, 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 dum. É isso. Opa! É isso, muito bem. Eu gostaria de ver vocês dançando também, mas aí não Ah, deu. seria maravilhoso, adorei, É. muito bom. Então, a terceira sala aí, vamos lá. Tem uma sala que eu sei que está cheia de gente, a sala 3. A sala 3 nós éramos 4. Oba, então vamos nessa, vou fechar meu microfone. Então, a gente ia ensaiar, né? E a reunião acabou. A intenção era tentar colocar pagode russo, aproveitando o clima de festa junina, no Ziriguidum. Só que eu não sei se vai sair.
eu ver se as outras Pois é, meninas conseguem. a gente não conseguiu definir a música que era parecida à melodia, a gente só que sabia que era forró. E aí a gente queria um forró. Pode fazer, Camille. Se eu consigo alguma coisa. Espera aí. Ziriguidum, dum, 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 e agora eu sou cantora. Eu vou cantar o ano inteiro para o samba balançar. Este formigueiro, ziriguidum, ziriguidum, dum, 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 dum. Ziriguidum, ziriguidum, dum, 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 dum. Eu vou dançar o ano inteiro. Eu vou cantar o ano inteiro. Ziriguidum, dum, 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 dum. Muito bem. Muito bem. Mais um ensaio, vocês iriam arrasar aí. Em qualquer lugar. Ô, Cris, As crianças aproveita ensaiam dia 2 11. meses, né? Aproveita no dia 11, bota elas todas a dançarem e a cantarem Pode lá, Cris. deixar, vou mandar fazer a abertura lá do seminário. Vem, Ziriguidum, vamos cantar. A Catarina tá só ali, ó. A Catarina, você não cantou, tô te olhando, hein? Mas as meninas cantaram, né, Catarina? Também tem uma coisa que acontece Eu aqui, orientei e supervisionei. não tem problema não. Vamos lá, vamos então o grupo 4, né? 4. Estão abrindo o microfone ainda, grupo 4. Adriana. Ixi, cadê o grupo 4, meninas? Eu não me lembro mais quem era o grupo 4. Será que a sala 4 a gente destruiu? Ou tinha alguém na sala 4? Havia alguém na sala 4? Maria Vitória disse que sim. Então vamos lá, Maria Vitória. Porque uma sala eu me tirei a Cida e eu desfiz a sala e mandei para outros grupos. Quem é da sala 4, gente? Eu acho que não ficou ninguém na sala 4. Passou para a sala 3. Estão dizendo ali, Cris. Quem Ah, estava foi na isso sala 4 então, porque passou era para a a sala que sala nós 3. duas estávamos com uma Então tá. pessoa só, iam ficar só duas. Então é a Então sala falta 5. sala 5. Vamos Sala lá. 5 é a última. Oi, sou eu, a Flor e a Lilian, só que a Lilian teve problema com o áudio, então eu vou cantar por elas, tá? Eu pensei também em samba, então foi mais ou menos assim, ziriguidum, dum, ziriguidum, dum, dum, dum. Eu agora sou cantora e vou cantar o ano inteiro para o samba balançar este formigueiro. Ziriguidum, 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 dum, 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 dum. Só. Muito bem. Eu estou aqui só dançando, né? Imagina se fosse ao vivo. E também o que acontece aqui, gente, eu acho, é que assim, quando dois microfones falam juntos, eles se apagam mesmo, né? Então tinha que ser mesmo uma pessoa mais uma pessoa cantando. A segunda dupla fez interessante. Uma cantou e a outra cantou separadinho. Juntos, ficou bom. Então a Júlia representando. Parabéns, Júlia. Foi uma boa representação, né, Cida? Ótima, ótima. Deixa eu só me situar aqui, só um pouquinho. Deu. Ótimo, tá, gente? Ótimo mesmo, gostei. A experiência foi a primeira vez que eu fiz isso online. E foi legal também, tá? Muito obrigada aí pela participação de todas. Então, agora a gente vai descobrir da onde que eu tirei esse ziriguidum, tá bem? Então, eu vou trazer a minha literatura, que é o fio condutor de hoje, com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu tentar baixar aqui novamente. Como é que eu faço mesmo? Deixa eu ver. Vai no quadradinho do compartilhar lá Isso, embaixo. Deixa já aberto o arquivo antes. tá. E aí, compartilhar. Já está entrando. Já apareceu, né? Já. Ah, que bacana. Tem só que Então, ampliar eu não sei, porque ele está no arquivo no PDF, né? PDF. Não, é só ir rodando. Eu só ir rodando, né?
Então, esse Ziriguidum, ele saiu aqui da Farra no Formigueiro. Não sei se alguém conhece esse livro. Ele é da Liliana Iacocca e Michele Iacocca, né? Então, é um livro da editora Ática e tem essas formiguinhas aí. E eu vou ler a história para vocês dessas formiguinhas. Deixa eu tirar aqui o nosso. Olhem, já vão olhando para a própria ilustração. Vocês vão ver que de um lado tem as formiguinhas ali caminhando, e lá na frente tem formigas bem grandes, né? Lá na frente é o papai e a mamãe, tá? E as outras são as filhinhas, só para ir situando vocês. Então, toda manhã a fila de formigas saía do formigueiro. Papai e mamãe formiga iam na frente e, enquanto iam andando, iam contando uma história. A coisa funcionava assim. Papai e mamãe formiga contavam a história para a filha mais velha, que também era a primeira da fila. Ela ia repetindo a história direitinho para que vinha atrás dela, e a que vinha atrás para que vinha mais atrás ainda, e assim por diante, até chegar na menor de todas, que também era a última da fila. Naquela manhã, tudo estava se repetindo igualzinho aos outros dias. E como nos outros dias, papai e mamãe formiga foram logo começando a história. Era uma vez uma formiga. Ufa! Falou a mais velha, que também era a primeira da fila. Outra vez a história da cigarra e da formiga? Desde que eu nasci, que eu estou ouvindo a mesma história, disse a segunda mais velha, que também era a segunda da fila. Já sei de cor e salteado essa história, falou a terceira. E assim por diante, cada uma delas foi dando sua opinião até chegar à menor de todas, que também era a última da fila. E a menor de todas falou: Eu não tenho nada contra a história da cigarra e da formiga. Eu até gosto dela. A única coisa que me incomoda é que só a cigarra canta. Afinal de contas, eu também gosto de cantar. Eu também já pensei nisso muitas vezes, falou a penúltima, que também era a penúltima da fila. Cantar sempre foi meu sonho, falou a antepenúltima, e assim por diante. Cada uma delas foi dando sua opinião, até chegar na maior de todas, que era a primeira da fila. A primeira da fila, sem pensar duas vezes, saiu da fila e começou a cantar. Agora vocês poderiam me ajudar, né? Ziriguidum, ziriguidum, dum, 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 dum. dum. Eu agora sou Agora, cantora e vou cantar o ano inteiro. Para o samba balançar este formigueiro. Ziriguidum, ziriguidum, dum, 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 dum. A segunda da fila não perdeu tempo e falou: Eu prefiro uma música bem barulhenta. E pulando e se mexendo toda, começou a soltar uns agudos estridentes, abrindo a boca o mais que podia. A terceira da fila também começou a cantar, batendo as patas no chão, e assim por diante. Que fofo. Teve quem cantou mais alto, mais baixo, com voz esganiçada, com voz fina, com voz grossa, gritando, berrando. Cantaram todo tipo de música e de todo jeito que se pode imaginar. A essas alturas, a fila já tinha deixado de ser fila e virado uma tremenda confusão. Que tremenda confusão, falou o papai Formiga, enquanto corria de um lado para o outro, tentando organizar a fila de novo. Venha me ajudar aqui, ele gritou para a mamãe Formiga. Já vou, ziriguidum, já vou indo, ziriguidum, dum, 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 dum. Fim. Lindo.
Não conhecia, que fofa, meu Não, aqui tem Deus. a capinha do livro, né? As formigas não aguentam mais ouvir a história, a contracapa, né? Em que a formiga só trabalha enquanto a cigarra canta. O que vai acontecer se elas resolverem contradizer a fábula? Então, a pergunta que fica também na contracapa do livro é muito bonitinha. E é É, isso. Vamos não lá. imaginava que era num livro de literatura, adorei É. que ela estava. Tá, vou dar um stop aqui. E aí vou abrir um outro arquivo para a gente poder pensar sobre a história e conversar sobre a história ainda. Nós temos os minutos, eu acho que vai ultrapassar pouquinho das 9, tá, Cris? Até 9h15 no máximo, acho que dá? Então Isso, acho tá, que dá, sim. que a gente tirou os 10 minutinhos da Tá, sua. deixa eu ver aqui. Então aqui agora vou fazer a abertura do outro arquivo, tá? Opa. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre a história, quem conhecia ou não, alguém conhecia essa história? Eu essa eu não conhecia, achei uma Não fofa. conhecia, achei muito fofa. Fofinha, né? E é Muito. antiga, tá? Não é recente, não. É uma história. Nossa. Não sei, eu tenho uma edição dele mais nova agora, né? Mas eu tinha dele bem mais antiga. Deixa eu ver a edição dele aqui. E é importante a gente. Primeira, É. olha, a primeira, 1986. Uau, mas é isso, a história boa não tem É, idade. aham. E nesses tempos que a gente precisa tanto pensar diferente, né? Não pensar só um atrás do outro. Isso, exatamente. Essa história dá para dá para muitas discussões, né? Se a gente for pensar uma discussão para nós adultos, dá para pensar isso, né? O Maria vai com as outras, por exemplo, que também é um outro livro que conta um pouco essa história, né? Das ovelhas que sempre seguiam o mesmo caminho, uma atrás da outra, se jogavam e tal. Então esse aqui tem eu diria que dá para até para conjugar, né? Esse com Maria vai com as outras para a gente poder pensar algumas questões aí, por que que a gente vai na onda dos outros e não pensa um pouco por si, né? A partir de uma outra concepção de mundo. Então, para nós adultos, isso aqui já dá uma boa discussão. Com as crianças, vai por um outro caminho, mas também dá muitas possibilidades aí de discussão. Já está rodando para vocês aí, né? O slide? Sim, sim. Tá, então tá. Então, esses slides, tanto do livro quanto dos encaminhamentos da oficina, eu já repassei, né, para Cris, para ti, já tudo, né? Sim, acho que você só pediu para eu não compartilhar antes da Isso, oficina. para não compartilhar antes, para não tirar a Isso, surpresa do Ziriguidum. isso. Então, o que que vocês fizeram? E o que que eu sugiro também que se faça, se for trabalhar esse livro com as crianças, né? Que comecem pelo Ziriguidum. Nem falem da literatura que está por trás do Ziriguidum, né? Comece fazendo a brincadeira, porque a brincadeira já vai envolvendo as crianças, né? Mesmo que elas ainda não saibam ler e tal, mas só ouvir ali o Ziriguidum, conversar com a professora, né? A professora lê para elas o Ziriguidum e elas têm que inventar alguma coisa como vocês inventaram. E aí eu vou conversar um pouco com vocês e contar, né, o que que eu pensei a partir desse Ziriguidum, né? Por isso que tá até o comentário ali, ó, o que vem a seguir não deverá ser divulgado, né, para os estudantes, tá ali, mas agora já pode. Então, apresentaram a melodia e agora eu vou apresentar as possibilidades a partir dessa melodia, né? Com as crianças, poderíamos pedir para eles ilustrar o Ziriguidum. É muito bonitinho quando elas começam a ilustrar, porque elas assim, ó, elas apresentaram a melodia, fizeram a coreografia e agora vão desenhar, porque o desenho também faz parte do processo, né? A partir da perspectiva vigotskiana, a gente vai dizer que o desenho é a pré-história, né, da linguagem escrita. Então, a importância também de se colocar no papel a partir do desenho, deixar exposto na sala, com o trecho da música, aí já vai explorando também a questão da escrita, né, da música. Então, uma sala de alfabetização tem que ter textos escritos, expostos, textos que foram trabalhados com as crianças, né?
Ou elas podem registrar alguma coisa que quiserem também, né? Porque, eu quero escrever o nome do papai formiga, da mamãe formiga, quero nomear as formigas todas que eu vou desenhar aqui. Então, explorações, né? Muitas poderiam surgir aí. O ziriguidum, né? O significado da palavra, eu procurei lá no Google, é samba ou ritmo animado desse gênero musical. Então, o ziriguidum já me remete a essa ideia do samba, de alguma forma. E pode também ter outros ritmos aí, e a gente colocar esse ziriguidum em outros ritmos, como eu falei no início. Por que não conhecer um pouco da história do samba e de outros ritmos musicais, né? Experimentar dançar, ouvir, conhecer letras dessas músicas. Então, olha só como eu vou puxando esse fio pela literatura e vai trazendo outras possibilidades de letras de músicas, de ritmos, né? Então, sempre com um certo cuidado, obviamente, né? Quais são as letras de música que eu vou trazer para trabalhar com as crianças, né? Porque nós estamos lidando com essas crianças em formação também. E independente do que elas ouvem em casa com seus pais, não interessa, né? A questão da família é a escolha da família, a questão da escola é a escolha nossa, né? Eu sempre defendo essa ideia, eu não tenho que estar ouvindo tudo que eu acho que não seja adequado para criança na escola, então eu seleciono sim, né? E aí o ziriguidum também é uma onomatopeia, né? Então é um barulho, ziriguidum já dá vontade de mexer, né? Ziriguidum, ziriguidum. Eu sempre mexo quando eu falo ziriguidum. E esse ziriguidum é imitando o som de percussão do samba, né? Então por isso logo nos remete a essa ideia também. Traquejo, molejo, ritmo, jeito, expertise, né? Então esses significados. Curiosidade também que eu acabei encontrando, né? Uma música com este nome cantado pela banda Filhos de Jorge. E aí eu poderia também ler sobre essa banda, é uma banda baiana, e é interessante a gente ir lá olhar o que que eles cantam e tal, né? Trazer um pouco também esse gênero até de caráter biográfico mesmo, né? Quem são essas pessoas que compõem essa banda, o que que cantam. E essa música chamada Ziriguidum, nos Filhos de Jorge, ela também recebeu prêmios. Então eu tive pesquisando um pouquinho sobre isso, deixo só a título de curiosidade aqui para vocês, né? E aí a gente já leu A Farra no Formigueiro e eu vou contar um pouco algumas possibilidades, como sugestões que vocês podem desenvolver com as crianças, se acharem que esse pode ser um caminho, né? Fica aí como uma referência. Dramatizar a história é muito legal, é bem legal. Isso, eu amo fazer isso, amava fazer isso com as crianças, amo fazer isso quando eu vou para as oficinas, né, com as adultas também em formação. Podemos envolver outras áreas do conhecimento, então vamos contar quantas formigas aparecem na fila ilustrada do livro, né? Vamos representar este número, né? Então, trabalhar com as questões do concreto mesmo, cada palito vai representar uma formiga, se passar de 10, como é que a gente pode trabalhar com a questão da dezena, né? E por aí afora. Vamos ver de quantas formas eu posso somar e chegar à quantidade que temos. Então, se eu tenho, sei lá, eu nunca contei quantas formigas tem aqui. Eu dou a sugestão, mas eu não contei. Qualquer hora eu conto. Então, assim, contar e ver quantas formas eu posso arranjar. Se foram 13, eu posso ter 10 mais 3. Que outras maneiras, né? Trabalhar um pouco com essa ideia das somas para chegar àquele número das formigas. Então, conceitos matemáticos que podem ser trabalhados também, a sequência, numerais ordinais, quantidade, maior, menor, ordem crescente e decrescente, né? A filha mais velha ficava lá perto do pai e da mãe, né? Aqui lembramos a importância também do contexto e de atividades que envolvem outras áreas do conhecimento. É isso que eu estou trazendo para vocês, porque é uma literatura que eu estou puxando aí. Olha, eu posso trazer músicas, eu posso trazer a biografia desses cantores lá, que também tem Ziriguidum lá, né, como título de uma música, mas eu posso trazer conceitos da matemática, né? Eu posso buscar na sala de informática, no celular, textos informativos sobre a formiga, aí entro para a área de ciência, né?
Eu posso assistir filmes, tem uns filmes mais antigos. Agora eu não estou muito atualizado com os filmes para as crianças. Mas tinha um filme que eu assistia muito com os alunos, que era Formiguinha Z e Vida de Inseto. Mas eu estou falando de quase um século atrás, tá, Cris? É, Eles são lindos, são lindos, né? Não sei se alguém são conheceu algum atual clássicos. de Formiga, mas está É, valendo. tá valendo. Ou outro, né, que possa ajudar a pensar sobre a literatura e sobre o inseto de verdade. Então, trazer isso. Aqui é literatura. As crianças sabem, isso é uma fantasia, né? As crianças, a formiga não fala, a formiga não vai poder cantar, né, biologicamente. Mas como é que o formigueiro se organiza? Como é que é realmente a vida da formiga, né, do inseto e tal, né? Qual é a função dela, né, no processo todo da Terra, né, em si, né, como é que ela se organiza. Então, bem, né, importante trazer essas questões também. Cantar músicas, ter contato com letras de música, cantigas de roda ou músicas que sejam para a infância, né? Tem uma música que as crianças amam, principalmente na educação infantil, né? Fui ao mercado comprar café, veio a formiguinha e pulou no meu pé. E aí depois vai fazendo as rimas, as crianças amam, né? Pelo menos as menores, né? Aí depois a gente também tem que fazer as escolhas conforme a idade das crianças, né, os gostos musicais. Então, abre essa possibilidade de trazer outras tantas músicas. Não precisa só trazer música relacionada à formiga, que eu já abri a possibilidade de outros sambas, de outros, né, de outros ritmos até, para explorar a letra, porque eu já vi muita professora alfabetizar com letras de músicas, né, da palavra cantada, por exemplo, né? A Adriana Calcanhoto também, que tem muito material musical, né, para criança, então é importante trazer isso também. Trazer a fábula da cigarra e da formiga, ler para as crianças, quem sabe desdobrar a fábula em partes e fazer um texto ilustrado. Então, aí a gente está trabalhando com um texto atual, né, contemporâneo, e um texto clássico da cigarra e da formiga, que, de certa forma, as formiguinhas desse livro aqui da Farra do Formigueiro falam sobre o texto da cigarra e da formiga, do clássico. Então, as crianças têm que saber que história é essa para poder entender por que elas estão questionando a história da cigarra e da formiga, né? Que a cigarra só cantava e a formiga cantava. Aliás, a cigarra só cantava e as formigas trabalhavam, né? Então, esse questionamento é importante, mas a criança precisa conhecer também a fábula. Trazer o poema do José Paulo Paes, eu tenho ele aqui, também posso mostrar para vocês se der o tempinho aqui, sem barra, e conversar sobre ele na comparação com a fábula. Colocar as crianças para desenharem o que mais gostaram de tudo que fizeram e escrever sobre essa experiência. Então, assim, a criança precisa ser desafiada a escrever desde sempre, desde o início do processo de alfabetização. Ah, mas elas não sabem escrever. O que elas não sabem escrever? A professora tem que saber o que elas não sabem escrever, o que elas sabem escrever, né? Então, eu tenho que me deparar com aquilo que a criança já domina e aquilo que eu vou, de certa forma, oferecer para que ela possa vir a dominar, né? Aquela ideia mesmo do conceito de zona de desenvolvimento iminente. Então, e aí é importante que a gente coloque a criança no desafio. Ela vai dizer, eu não sei escrever. Não, então desenha. Se tu sabes alguma letra, se tu sabe alguma palavra, coloca na tua folha, né? Vai lá, vai lá. Então, coloca ela no desafio, porque aí ela começa a perguntar, eu queria escrever formiga, e a professora manda lá na frente, fulano, alguém sabe escrever formiga? Ah, eu sei, professora. Então, fulano, vai lá na frente, escreve do teu jeito. Aí o outro já dá o palpite, tá faltando letra, ou escreve aleatório, né? Letras assim só para. Às vezes a criança faz isso, né? Vai lá e escreve, bota lá letras do nome dela e diz, ó, tá escrito formiga. Aí outro diz, não é bem assim, não, não é. Aí vai. Então eles mesmos vão se desafiando, né, a tentar escrever a palavra e não necessariamente, né, dentro da convenção no primeiro momento, né? Então é isso, assim, é desafiar a criança a escrever, né? E aí
Ou pode ser um texto coletivo também, um passo a passo do que fizeram para guardar na memória da sala, né? Então, pode ter até os dois movimentos, a criança desenhar, escrever o que ela quiser, o que ela gostou mais de fazer durante todo o processo, e depois eu posso também escrever um texto coletivo. Ah, o que que nós fizemos primeiro? Ah, nós dançamos e inventamos uma melodia para o Ziriguidum, ok? A professora coloca lá. Depois nós desenhamos, depois a professora lê o livro, então passo a passo para a criança entender que teve uma sequência ali, que ela está envolvida com essa sequência, né? Lembre-se que tudo isso não ocorre em um só dia. Pode demorar dias ou semanas e pode se desdobrar em outras tantas possibilidades, como, por exemplo, um bichonário. Não sei se vocês conhecem bichonário. Eu conheci esse bichonário já faz um tempo, achei muito bonito. As professoras construíam com as crianças um dicionário com nomes de animais e informações sobre eles, ou outros projetos que envolvam animais. Então, assim, a gente começou lá com a formiga e eu estou trazendo uma outra ideia. Opa, vamos construir um bichonário? Será que tem algum animal que começa com K? Será que tem algum animal que começa com W, né? Aí fica aquele questionamento, assim, se as crianças vão conseguir encontrar, se a professora vai conseguir encontrar algum animal que também se encaixe em todas as letras do alfabeto. Se não se encaixar, como é que a gente resolve isso, né? Então é bem interessante também fazer esse movimento de pensar, né? Olha, quais animais que a gente conhece que começam com a letra A, né? Com a letra B. Então, de alguma forma, eu também estou trabalhando aí a ordem alfabética, né? Essa ideia também que pode ser interessante e, ao mesmo tempo, trazer informações sobre esses animais. Aí daria mais um projeto para o ano inteiro, né? Imagina. E aí, aqui embaixo, eu até tinha preparado, ele está num livro grande do José Paulo Paes, que é Olha o Bicho, mas aqui está o poema. E aí eu vou ler por aqui mesmo, para não precisar abrir mais nenhum arquivo, tá? Aí depois a Cris pode compartilhar aquela página que eu acho que eu mandei, né? Do Olha o Bicho. Mandei. Sim, acho que sim. É, Vou ver aqui. tá. Deixa eu tomar uma aguinha para. O poema se chama Sem Barra. É do José Paulo Paes. Vale a pena conhecer José Paulo Paes. A produção de poesia dele para criança é maravilhosa, né? Então, é um legado, né, que ele nos deixou aí. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta, canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Eu acho lindo demais, assim. Adoro ele. É, Fofo. é muito fofo, porque a gente pega, né? Ó, pega a farra no formigueiro, pega a fábula do Esopo toda fechadinha ali, né? Com moral da história, né? Que tem realmente que trabalhar para poder ter o sustento, tal. E aí a gente traz esse contraponto, né? Do José Paulo Paes. Olha só, a formiga trabalha, ok? Carrega comida. Mas a cigarra canta, é isso, é a função da cigarra, né? E aí, no finalzinho, ele fecha. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. É, Alguém quer colocar alguma coisa para a gente ir finalizando? Ah, chegamos então aqui ao final. Pensei que era sobre ainda a oficina. Então agora está chamando a nossa. Voltando aqui então para o diálogo, né? Por que alfabetizar Aham, em perspectiva discursiva pode iniciar puxando o fio da literatura? isso. Lindo. Escutar o que os estudantes têm a dizer. Porque alfabetizar em É, perspectiva discursiva pode se iniciar com esse fio da literatura, né? Puxando esse fio da literatura. Eu quero escutar um pouquinho vocês para a gente encerrar. muito bom, parabéns. Vamos então abrir aí para a gente fazer uma conversa. Deixa eu tirar o. Pera só um pouquinho.
Opa, me perdi aqui só um pouco. Sem problema. Então, meninas, olha, eu sei que a gente, assim, quinta-feira, né, um dia de trabalho, de perrengue, o povo acordou cedo, foi para estágio, foi para a faculdade, está aqui na oficina, mas é fundamental a gente participar desses momentos. Eu estou aqui, assim, encantada de você ter trazido para nós exatamente o que a gente estava precisando, que é olhar o quanto esses elementos todos, a literatura, a música, a arte, a brincadeira, elas vão se entretecendo e a gente vai levando a criança para um momento de ludicidade e ela avança dali e cria um desejo para a escrita, né? E você, nossa, deu 1000 ideias aí. Então agora eu vou abrir para todo mundo. Você já abriu, então agora, meninas, eu vou solicitar que vocês, a gente vai até, são 9h10, vamos lá até 9h15, a gente podendo então compartilhar, falar se alguma coisa que vocês acharam muito importante aqui, alguma ideia, o que já fizeram. Já tem Eu umas acho que. mãozinhas, que bom. Vamos lá nas mãozinhas. Ah, eu já ia falar. Vai falando, pega o fio, vai. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que dá sentido à nossa profissão. Sabe? Esses momentos são momentos assim de muito conforto. Me senti muito bem assim com as ideias. Não tive a oportunidade ainda de executar nenhuma ideia das que ela falou, mas pretendo. Já me deu ideia assim de várias coisas aqui para fazer com a minha turma. Assim, foi maravilhoso. Realmente gostei muito e realmente deu sentido à nossa profissão. Eu acho que isso define. Obrigada, Suzane. Que ótimo. Eu vou falar sobre um relato que eu tive na sala de aula. Eu fui fazer a leitura de um livro e a gente tem um objetivo, só que o aluno leva a aula, como você falou, e ao chegar no fim da história, um aluno meio que decifrou todo o final da história. E através disso eu percebi que eu podia fazer algo com isso e falei para eles que cada um iria construir o fim da sua história. Eu nem terminei de ler o livro, deixei eles construírem o fim da história e depois eu expus, né, como é que o livro terminava. E assim, eles gostaram bastante, foram desenhos. Aí o tema do livro era as capivaras e eles decidiram: tia, como escreve capivara? Então isso foi puxando um fio e foi desdobrando em várias outras coisas. Legal, Letícia. Eu gosto de fazer isso também, de deixar o final em aberto e fazer com que desenhem e contem o final da história. Às vezes eu faço até em pequenos grupos ou duplas, sabe? Isso é legal também. Muito bom. Giovana, tá na fila. Então, gostei muito de todas as ideias, porque abre várias oportunidades que a gente pode fazer com as crianças. Achei muito legal essa ideia do bicionário, eu já tinha visto e achei que ficaria muito legal, né, na história do filme, em vários desdobramentos e até em áreas de conhecimento. Então, eu achei muito interessante. Essa é a maneira que o Pedro II aborda, né? Como a Coragem falou, eu não conheço esse professor Gabriel, porém o professor da minha filha se chama Gabriel e é do Pedro II. Talvez seja ele, ela é do primeiro ano, então talvez seja ele. E ele faz Que um trabalho. legal! Ele é moreninho? Você já ouviu? É sim. Então é o Gabriel. E ele faz um trabalho muito incrível, né? Hoje ela trouxe um livro, O Safari na Tanzânia, e no livro, a partir disso, né, pesquisar curiosidades sobre os animais. Então, tem tudo a ver com isso e é um trabalho muito interessante e traz muitas ideias para a gente levar para a sala de aula. Então, gostei muito, foi muito produtivo. Coisa Que legal, Giovana. Vê se é o Gabriel Cruz. Depois conta para a Cris me conta. Tá bom, pode deixar. Que legal. Peraí, só um minutinho, já que a gente está aqui, seria esse? É o Gabriel? É esse mesmo. Ai, gente, eu vou tirar uma foto disso, vou mandar para o Gabriel. Peraí, Muita gente. coincidência. Muita coincidência, né, Giovana? Você quer abrir a sua Muito. tela? Não pode, Giovana? Ai, não dá agora. Tá bom, então impublicável. Tá ótimo. Olha, gente, uma foto Muito do Gabriel, legal. vou mandar para Que ele. Que legal. interessante essa coincidência Muito linda. legal mesmo. Olha legal. isso. Que legal, coisa boa. Muito bom. Mais Muito alguém, umas meninas aí da supervisão, se quiserem se colocar. Desculpa, Cida, me envolvendo aqui, mas é só para Não, ir botando o imagina. povo. Olha, a sala é sua. Não, mas É hoje a nossa. oficina é sua, é nossa.
Então depois eu vou mandar isso para Gabriel. Mais alguém, queridas? 1 minuto para uma última fala. Vai, Camiline, que bom. Eu sempre falo, não tem jeito. Que bom. Camiline é minha aluna, maravilhosa. Ela É, e os eu, filhinhos dela que assistem a aula comigo, gente. é, Camiline eu, hoje já esteve comigo tendo aula, trouxe o Gabriel e o Iago. Quais são as idades mesmo? 7, né? o, o Iago tem 7, o Gabriel tem 10. E eu, às vezes, conto história, e aí o filhinho dela, só rapidinho, tá, gente? Aí ela entra na sala, né? O filhinho dela uma vez ouviu eu contando uma história. Na segunda vez que ele entrou na sala, ele sentou, eu dando aula, ele falou: Não vai ter história? Falei, claro, parei a aula na hora e contamos uma história. Vai, É, aí Camilinha. eles são, eu ia falar isso, é a questão do livro, né, a importância da literatura nesse processo de alfabetização, não é só contar uma história, né, é trazer a criança para a história, né, a questão da formiga, da música, o teatro, né, que é muito importante também, algumas histórias permitem criar um teatro, né, um teatro de fantoche, a história não precisa ser contada somente com o livro, pode ser contada de outras formas, e criar abordagens onde a criança participa desse processo, né, do que está sendo construído. As meninas falaram, eu tenho medo da criança não corresponder em relação ao livro. Eles correspondem muito melhor, a expectativa é muito melhor, né, a realização é muito melhor do que a expectativa. E eles sempre trazem vivências, experiências, e eles entendem o livro antes do que da gente terminar mesmo de contar a história, e eles ficam surpresos, e a questão do medo, né, é bom também explorar esse sentimento, e não trazer só histórias bonitinhas, histórias legais, né, eles perceberem que o medo também cabe histórias para o medo, também cabem histórias para a tristeza, né, e abordar todos esses sentimentos que a literatura é rica e pode colocar, eles podem colocar todo esse sentimento dentro da literatura. Obrigada, Camiline. Muito obrigada. É legal. É fundamental, né? A literatura é tudo para gente. Eu não tenho nem mais o que dizer, assim, é muito legal. Toda vez que eu tenho experiência, que eu tive experiência com criança com literatura foi muito bom e com adulto também é sempre muito bom. E a dramatização dessas histórias, né, esses improvisos que a gente faz, que não precisa ter figurino, não precisa nada, basta o corpo deles e eles entrarem na história e fazerem. É muito divertido. Eu me divirto muito, né? E é muito legal, né? Porque realmente é isso, a criança se envolvendo, né? A história vai tendo sentido para a criança. Isso é ótimo. E a gente vai sentindo o poder da literatura, não é, Cida? E aí eu falei com as meninas na primeira oficina que eu fiz, com elas, assim, a concepção do Antônio Cândido, né? Que a literatura não é só o livro de literatura, né? A literatura é qualquer obra de ficção. Então, a fábula, a música, a poesia, né? A crônica, a piada, são os textos que estão no mundo e a poesia a literatura ajuda a gente a tirar o pé da realidade tão dura, tão difícil. Olha que delícia esse momento que a gente passou com você aqui, né? Então, eu acabei, deixa eu ver, tô tentando uma coisa aqui, vamos ver se eu consigo. Enquanto alguém fala alguma coisa aí rapidinho com a Cida, porque eu estou aqui no confabulando uma surpresa. Vamos ver se eu consigo, peraí. Se alguém quiser se colocar ainda, a gente já se... Bom, gente, ó, eu tentei, eu mandei, ó, peraí. Eu mandei uma foto pro Gabriel agora, Cida, e Ah, mandei o link. Falei, Gabriel, eu mandei a foto porque eu queria que ele logo visse para eu depois explicar. E ele aham. imediatamente mandou um coraçãozinho. Eu falei, Gabriel, entra aí, a Cida está aqui, você não quer entrar? Ele ficou todo feliz, mas aí ele mandou um áudio para você, Cida. Peraí, vou ver se você ouve no meu microfone. Só um minutinho. Ai, aqui, Adriana Cardoso. Rapidinho, vamos ver aqui. Oi, Cris, boa noite. Infelizmente, eu não vou conseguir entrar porque eu tô uma outra chamada, fazendo alguns ajustes em um trabalho que eu estou desenvolvendo, né? Que eu estou fazendo
como estudante de uma pós. Então, eu tenho que voltar para essa sala, infelizmente. Mas, se importaria, seria possível você enviar um áudio e divulgar ele na chamada? Oi, gente, tudo bem? Olha, estou muito feliz de saber, né, que o nosso livro ali vai ser apresentado, né, neste evento. Eu estou muito alegre de saber disso. E, infelizmente, eu não vou conseguir estar agora, entrar na sala com vocês, mas eu quero mandar um beijo para todos vocês, principalmente para a Cida, essa parceira que foi incrível, extremamente paciente comigo. Durante o processo de escrita desse capítulo, eu passei por algumas questões pessoais delicadas e que atravessaram assim junto com a escrita da dissertação, mas eu fico muito feliz de ver a conclusão de um trabalho tão bonito, tão bacana, tão divertido. Então, muito obrigado por me concederem essa alegria. E eu fico muito honrado de estar num livro com vocês. Eu tenho o livro que foi lançado em 2019, Final PET, lá na UF, em 2019. E eu peguei o livro no dia do lançamento. Eu nunca imaginaria estar no próximo livro com a organização de Cristina Corais, com a organização da Cecília. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu quero mandar um beijo para vocês e parabéns para nós, assim, por esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Bom, gente, de uma maneira inusitada, né? Então, deu para ouvir? Deu. A gente finaliza. Foi um presente para Fofo. você, Cida. Eu que nem falei da história da Giovana, que não deu tempo. Mas é isso, gente. Olha, Que lindo, que lindo. Cida, Obrigada, viu? nós te agradecemos muito, viu, pela sua disposição, por ter trazido essas experiências tão ricas, pela sua generosidade. Obrigada, Cida. Obrigada também vocês, meninas. O perrengue é grande, né? Mas é tão bom esse momento. A gente sai cansada, né, Márcia? Mas ao mesmo tempo, assim, preenchida com a nossa mochilinha mais cheia de alegria. É isso que faz a gente continuar bonita, continuar vivendo, quando tá, assim, já está quase, está aposentada, a Cida já está aposentada, e está ela aqui, ó, nessa alegria. Isso, Márcia, abriu a câmera. Vocês querem abrir a câmera para a gente tirar uma foto? Quem consegue abrir a sua ou pode? Essa hora da noite ainda está dando para abrir a câmera? Não, não dá mais, né? Está todo mundo acabado. Só para eu tirar uma foto, mandar lá para o grupo do PIBID, para a gente esnobar, dizendo, olha aqui. E eu ainda tô até com a camisa ainda do PIBID ainda, nem consegui tirar. Ai, que bom! Linda! Ó, que bonito, Márcia, ver a Que camisa. legal. Não consegui. Bom ver vocês, ó, Suzane, Márcia, é tão bom ver, Catarina, ótimo. Então Que abre aí, bom. Flor. Ó, se ajeitando os cabelos, tudo. Vamos ficar bonita na foto, gente. Vou fazer um print, hein? Legal. Alguém mais vai abrir? Camiline? Então, gente, abre um sorriso fofo aí. Isso, Isadela! Então, gente, sorrindo, então. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó, fiz um print bacana aí. Vamos ver se vai estar certo. É só colar aqui para eu ver. Ele saiu bonito. Saímos lindas. Vou botar agora Nós no nosso somos. grupo. Nós somos. Cida, muito obrigada, meninas. Vocês Muito também, obrigada tá? para vocês também. Um beijo, querido. Beijo grande, Muito boa noite a obrigada. Boa todas, noite. viu? Obrigada também. Obrigada, Cida. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau.